Boa noite, gente. Eu sou a Jussara Haddad. Eu tô entrando aqui hoje na live Psicosex pra gente falar de infidelidade. Eu acho que vai ser o máximo, não é? E ela vai ficar depois salva no meu feed, vai lá pro meu canal do YouTube, pro meu Facebook, mas quem não participar hoje vai perder a oportunidade de conversar comigo, de me fazer perguntas, de deixar o seu ponto de vista a respeito disso, não é? Olha, enquanto a gente vai esperando todo mundo chegar, né? Eu vou aqui acenando para uns e outros que eu consegui e vocês vão, por favor, chamando os amigos aí, porque o assunto realmente é muito interessante. Deixa só eu salvar, fixar o nome dessa live aqui, ó. Para todo mundo que entrar saber do que é que se trata, não é? Então, olha, live Psicosex. E a gente tá falando de infidelidade, tá certo? A gente vai publicar isso, a gente vai fixar ela aqui, ó. Opa, aí... fixado. Ai, muito bom vocês estarem aqui comigo, eu estou adorando. Gente, infidelidade. Oh, quanta coisa para se tratar, não é? O que é infidelidade, o que não é infidelidade? Olha, eu penso assim. Vamos lá, vamos começar a refletir juntas, não é? Quem trai normalmente não é forte. Quem trai normalmente não é bem resolvido. Quem trai, na maioria das vezes, é alguém inseguro, alguém que não tá bem com ele mesmo, diga-se ele, ela, tá bom, gente, o ser humano. Ele não tá bem com ele mesmo, ele quer se autoafirmar de alguma maneira. Já estou aceitando comentários. Boa noite, gente. Vamos aproveitar que é o comecinho. Já deixei aí uma reflexão e eu quero que vocês avisem aos amigos, amigas, que eu estou aqui falando de infidelidade. Quem nunca viveu um processo desse? Ou de trair ou de ser traído? Eu acho muito difícil na história da humanidade. Mas vamos lá. Quem trai é o mais forte ou é o mais fraco? Vamos lá. Pode me dizer. Eu vou ficar muito feliz aí com a participação de vocês. Bom, a gente estuda, não é? A gente estuda o comportamento humano e a gente sabe que as pessoas mais inseguras, aquelas que não estão de bem com elas mesmas, aquelas que não gostam da aparência delas, aquelas que não gostam do desempenho delas na vida, normalmente precisam buscar autoafirmação, não é? Na resposta do outro. No que vem, no que o outro diz, no que o outro acha, né? Tá, mas a pessoa já tem alguém, já tem uma pessoa que elogia, que diz você é linda, você é gostosa, você é maravilhosa, eu te adoro. E aí isso não resolve nada, porque fica parecendo tendencioso às vezes. Sabe quando a pessoa fala assim, você é suspeita, igual... filho fala para a mãe quando mãe fala que o filho é lindo, né? E é isso que acontece. Não adianta ser casado porque aquela pessoa precisa buscar autoafirmação quando esse é o caso, né? Existem outros casos. Às vezes as pessoas traem porque elas sofrem muita pressão e elas não tem um desvio, não tem uma retidão de caráter? Seria isso? Trata-se de falta de retidão? Trata-se de uma... tocou naquele ponto forte. Ela realmente precisa se autoafirmar
caiu na rede, é peixe, vou trair, ele vai me dar um feedback, eu vou voltar para casa abastecido, totalmente, como é que se diz? Totalmente convencido de que eu sou top de linha. Bom, tá. Ai, meu negocinho de botar o pé aqui caiu, espera só um instantinho. Mas tem outras pessoas que têm prazer em caçar, prazer em conquistar, prazer em viver aquele momento e descartar, colecionar conquistas. Quem aí já ouviu a historinha do Dom Juan? Dom Juan gostava disso, de conquistar, de colecionar. E qual era a arma que ele usava? Ele usava a arma do romantismo. Por quê? Diz-se por aí que nós mulheres não estamos procurando sexo quando nós traímos. Diz-se por aí que nós estamos procurando romance, que nós estamos procurando aquela ilusão maravilhosa de que somos amadas por um homem fora de casa, porque talvez aquele homem de casa já não nos ame mais. Entrou aí aquela tese da insegurança, não é? Bom, por experiências traumáticas, olha só. Então, o que seriam essas experiências traumáticas? Pessoas que querem constatar por que é que num período da vida dela viu parentes, pais, amigos traírem, ficaram traumatizadas e querem entender esse movimento. Por que aquelas pessoas traíram? E elas vão viver isso, talvez para desmistificar, não é? Ou para vencer um trauma. Ou porque elas foram traídas e elas querem revidar. Isso aí se soma à possibilidade da vingança, não é? Olha só, fiquei muito traumatizada, me fez muito mal. Se eu fizer igual, isso pode resolver o meu problema, gente. Vamos lá, vamos elencando. E eu tô esperando vocês me falarem, ok? Não, gente, eu tô ao vivo. Quem tá perguntando aqui se eu parei, parece aqui pra mim que tá tudo direitinho. Vocês podem me dar um oi aí pra quem tá me ouvindo? Porque uma pessoa tá dizendo que parou. Ah, beleza, tá? Tô recebendo aqui meus coraçõezinhos, tô muito feliz. Olha só, então, será mesmo que se a pessoa fizer igual, ela vai se curar? Ah, pronto, voltou para ela, ótimo. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu acho que um erro não corrige o outro, eu acho que vingança não resolve nada. Tô esperando vocês falarem comigo, hein, gente? Tédio na relação. Vocês acham que uma relação tediosa justifica a infidelidade? Justifica a traição? Então você vive aquela relação, você entrou naquela relação sem traçar todos os pontos de afinidade com aquele parceiro que você jurou, não é? Serem felizes até que a morte os separasse. E aí, de repente, você viu que vocês não tinham. Opa, é o tal do chumbo trocado não dói, verdade. Será que não? E aí, na questão do tédio, você não prestou atenção. Você ficou deslumbrada com a possibilidade de ter encontrado um parceiro que tinha as melhores referências na praça e foi lá, casei, não tô mais solteira, não tô mais encalhada. Nossa, que maravilha. E aí essa pessoa propõe para você uma vida morna, sem graça, sem gargalhada, sem emoção, um sexo mais ou menos, e você se acha no direito
de ter mais emoções na sua vida. Seria por aí? Vocês acham que tá certo isso? A pessoa simplesmente resolve não viver mais aquela relação morna da qual ela não procurou saber lá no início e aí sai traindo para compensar? Não, gente, de jeito nenhum. Não, eu acho que não justifica, né? Bom, por ciúmes excessivos, olha que situação. A pessoa sente muito ciúme do parceiro. A gente vai voltar lá no início. A pessoa é muito insegura, porque essa qualidade de ser ciumento tem tudo a ver com o ser inseguro. Muito já tem se falado sobre isso atualmente, né? E aí ela vai e trai. Bom, busca por renovação. Vou dar um up na relação, vou arranjar uma amante nova, um amante novo, vou aprender um monte de coisa nova e vou chegar aqui no casamento arrasando, arrebentando a boca do balão. Vou mostrar para essa mulher aí que nossa, agora eu sou fera no sexo oral, agora eu sou fera nas carícias preliminares. Vou dar uma renovada nisso. E ela, a mesma coisa. Bom, gente, a verdade, não é? É que quem quer trair encontra qualquer justificativa para fazer. Já está na intenção da pessoa. Mas ela tem que justificar. É onde a gente escuta muito dizer que não tem justificativa. Não é? Não tem por que trair. O que seria plausível nesse caso? Seria, primeiro, você escolher direitinho alguém que não suscitasse em você a vontade de ser infiel, que não te provocasse isso, porque a gente tem isso na nossa natureza. O mal está na nossa natureza. A má conduta está na nossa natureza. Quem define como viver, como andar balizado pelos valores, né, que são mais elevados, mais nobres, é a gente. Não é? Mas o mal está na gente. E aí a gente justifica. Poxa, também a gente não vivia mais bem, não é? Pois é. Então me diga uma coisa, traição é uma questão de mau casamento, de uma má união, de uma má relação, não importa ela, a categoria, né, a qual ela seja, mas você acha que justifica? Olha, gente, deixa eu dizer para vocês, nem Freud escapou dessa armadilha de ser infiel. E ele fez isso dentro de casa, debaixo do nariz da mulher dele, com a cunhada dele. Se não me engano, tem uma obra que se chama A Cunhada de Freud. Pesquisa aí para mim, gente, me conta. Ele está sendo muito lido, né? E a história é a seguinte, ele não tinha um casamento muito bacana, muito bom, ele ficava com os impulsos dele muito reprimidos. Essa cunhada precisou de suporte, né, na vida e foi morar na casa da irmã, né? E a irmã acolheu, os sobrinhos acolheram, o Freud acolheu, e essa cunhada, que se chamava Mina, ela gostava de obra de arte, gostava das óperas, da música erudita e gostava dos estudos do Freud. E assim eles passavam a noite, né, grande parte da noite, no escritório, na biblioteca do Freud, estudando juntos. Deu em muita intimidade, né? E foi aí um caso que ficou marcado na história e agora está transcrito nessa obra que eu estou falando para vocês. A minha amiga está falando aqui que traição para mim não tem justificativa.
verdade, gente. Eu, pessoalmente, acho que não tem justificativa. Então, voltando, acho que você deve escolher bem o seu parceiro, você não deve achar que tirou a sorte grande, que ganhou na loteria porque arranjou alguém para formar par com você e entrar de cabeça sem saber onde está entrando. A gente acerta? Nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira, é muito difícil acertar. Por quê? Porque nós temos facetas, porque nós temos uma persona, porque nós usamos essas facetas para encantar. Assim como nós erramos, as pessoas que nos escolhem também erram, não é? Por quê? Porque a gente usa artifícios de conquista que parece que a gente tem muito afinidade com o outro. Então é importante ver isso bem. Mas também, depois que você resolveu entrar naquele barco com aquela pessoa, é muito possível não trair porque descobriu muitas diferenças, né? É muito possível você fazer daquele caminho, daquela proposta de estarem juntos, não é? Um lugar bacana. Tudo é questão de conversar. Se tem conversa, se tem uma comunicação boa, tem muita chance de dar certo antes de começar, por exemplo, o caminho da infidelidade. Eu posso garantir isso para vocês. Agora, uma vez que traiu, vai ser muito difícil não tomar o gostinho e continuar na traição. Isso aí pode não ser muito bom. Pessoal, se vocês estão gostando dessa live, aperta essa setinha aí que tem perto da caixinha de comentários, que eu prometi, ela vai ficar aberta a noite toda para vocês, né? E chama os amigos para participar com a gente. Vamos dar uma balançada aqui nessa live, ok, gente? Bom, voltando lá no começo, né, da live, eu queria perguntar para vocês de novo. Vocês acham que infidelidade é um desvio de caráter? Olha, tem um psicólogo americano, Gottman, que também escreveu uma obra que até a esposa dele ajudou a escrever essa obra junto. Eu vou deixar para vocês depois em algum lugar no meu Instagram, tá bom? O nome dessa obra. E ele acha que não é desvio de caráter. Ele acha que é um comportamento padrão que pode ser evitado. Eu, pessoalmente, e na minha visão como estudiosa das relações, eu acho que tem as duas possibilidades. Eu acho que é sim desvio de caráter, pouca retidão, né? E eu acho também que é um comportamento padrão que se inicia em algum momento, como a gente estava falando, mas que ele poderia ser evitado, tá? Então, assim, se você começar, realmente depois fica bem difícil de parar, tá, gente? Bom, mas as traições, elas acontecem assim desde que o mundo começou, na história do mundo, na literatura, gente. Olha só, a gente teve a história da Ana Karenina, do Tolstói, não é? Que aborda o tema infidelidade. A gente teve aí no Essa de Queiroz, no Primo Basílio. Quem leu? Primo Basílio. Toda a obra baseada no tema infidelidade. Madame Bovary. Pura infidelidade. Então, não é um assunto novo. Mas hoje em dia, gente, está assim muito mais fácil de ser tratado. Trair
está mais fácil, porque banalizou-se. Tudo que é banalizado é entendido como algo normal, como um comportamento aceitável, não é? Agora, tem outra questão para a gente discutir aqui. Nós estamos vivendo, como diz uma autora que eu gosto muito, uma psicanalista chamada Regina Navarro Lins, na sua obra A Cama na Varanda, falei o nome da obra, que a gente está vivendo a era do poliamor. Para Regina, a infidelidade é algo que pode ser aceitável e que pode ser combinado, quer dizer, já passa a não ser mais traição, a não ser mais infidelidade. E as pessoas podem se relacionar com algumas outras, não numa situação de swing, que é um encontro de casais, para fazerem sexo juntos, não, mas que você pode ter alguém que você compartilha o seu cotidiano, por exemplo, no gosto, pelas artes, pela cultura, não é? Você pode ter alguém aí com quem você compartilha gastronomia, você pode ter alguém com quem na cama é muito melhor. E muitos casais já estão vivendo assim. Muitos casais, inclusive, inteligentemente, já não estão mais nem vivendo na mesma casa. Muitas vezes eles se casam por questões práticas, legais, não é? Porque envolve dinheiro, que envolve, patrimônio, que envolve filhos, porque são casais que às vezes ainda fazem questão de aumentar, de formar uma família com filhos, não é? Então, são casados, mas não são afins em tudo. E aí precisam de parceiros para essas outras coisas que eles gostam de viver, não é? Então, a Regina defende o poliamor, que passa do outro lado da infidelidade, não é infidelidade, ok? Gente, eu tô esperando vocês falarem comigo, eu quero saber se vocês estão gostando, então vai deixando o joinha aí pra mim, que eu já fico bem feliz, não fica com vergonha não. Quem tiver com vergonha de me contar sobre um caso de infidelidade ou quiser perguntar aí, vai lá, deixa no direct que depois eu vejo então. E deixa aqui na caixinha de perguntas, né? Quem não quiser aparecer, que eu vou olhar e vou responder, tá bom? Vamos ver mais o que eu separei aqui para vocês. Isso mesmo. Hoje em dia as pessoas têm mais coragem de admitir que elas são adúlteras. Olha que termo pesado, adultério. Mas vocês sabiam? Olha, eu vou entrar numa questão que uma amiga minha já me falava, ela trabalha com a justiça. Vocês sabiam que adultério, desde 2005, não é mais considerado crime aqui no Brasil? E que ele já foi considerado crime aqui? Agora, vocês sabiam que nos Estados Unidos e que na Inglaterra ele ainda é considerado um crime e isso é gravíssimo e não tem nada a ver com questões práticas não, com questão de dinheiro, de divisão de bens, com nada disso, tem a ver com o desrespeito ao humano. Em infringir, em ultrapassar, em violentar o direito do outro. E é grave a coisa por lá. Aqui não. Aqui desde 2005 que adultério não constitui mais crime. E vou dizer para vocês, casal foi pego em adultério, um dos dois. Partilha de bens. Normal. Guarda dos filhos,
normal. Mas a gente pode lidar com uma ponta de bom senso. Somos brasileiros, não é? E a gente fica buscando bom senso em muitas situações, mas a gente pode lidar com uma ponta de bom senso onde a justiça não defende a pensão, mesmo que, vamos supor, a mulher traiu e aí ela não tem renda própria, ela não trabalha e ela foi infiel. Bom, nesse caso, se tiver bens, vai dividir, se tiver filhos, a guarda vai ser compartilhada, mas ela vai ter que se virar para trabalhar pelo sustento dela, pela sobrevivência dela, porque aí sim a justiça brasileira considera a atitude dela muito indigna. Ela não vai ser beneficiada aí com a pensão dela por mês, né? Gente, olha só, eu tenho casos e mais casos para contar para vocês sobre traição, né? Todos esses casos que eu trago aqui nas minhas lives, alguns eu trago dos livros que eu leio e muitos eu trago das sessões de terapia no meu consultório. Por quê? Eu sou psicoterapeuta especializada nas síndromes do feminino, em sexualidade humana, que abrange as questões dos relacionamentos, das dores de amor, das traições, não é? Do sexo em si, né? E sou terapeuta de casais também. Na maioria das vezes, a queixa que vem dos casais é pertinente à infidelidade, tá? Olha, é uma dor, mas é uma dor tão grande, a dor da traição. Eu mesma já fui traída. E de verdade, eu fui traída numa única situação na minha vida. Eu já sou casada pela terceira vez, eu me casei 3 vezes. Eu fui muito ingênua durante toda a minha vida, ou eu realmente não fui traída e não vi traição na minha família, com os meus pais. Mas houve uma circunstância na minha vida onde eu fui cruelmente traída, de forma a não entender. E o erro grande que o traído comete é de pensar que a culpa é dele, que o outro traiu porque ele fez algo de errado. E acreditem, eu passei por isso, eu vivi isso, eu intensifiquei a minha terapia, eu intensifiquei os meus estudos, eu intensifiquei as investigações a meu respeito, sobre mim, sobre por que eu incitava a pessoa a me trair. Vou dar uma olhadinha aqui na caixinha de perguntas, só um minutinho. Muito obrigada. Então, continuando. Foi bom que eu dei uma pausinha, porque a história continua, né? Bom, pessoal, e nessa busca, realmente, eu cresci muito, porque eu descobri em mim e descubro até hoje, e isso tem a ver com o processo de autoconhecimento que eu falo para vocês, não é? De que eu precisava melhorar o meu comportamento em vários aspectos. De repente, podia mesmo, o meu jeito de ser, incitar aquela pessoa a me trair. A pessoa talvez se sentisse cobrada, talvez se sentisse diminuída. Eu ia vendo assim, o que eu podia fazer com a pessoa, com esse meu jeito de ser, que levasse ela à condição de traidor. Bom,
A verdade é que, embora eu tivesse achado algumas justificativas, no âmbito sexual, por exemplo, eu não encontrei nenhuma justificativa. Não estou aqui não sendo modesta, tá? Não é isso. Mas não tinha a ver com o sexo que eu oferecia. Talvez estar do meu lado pudesse ser desconfortável de alguma forma. Mas depois de me estudar, de me culpar, de me castigar, de passar muito tempo me julgando como uma pessoa não merecedora de ser amada por alguém e de ser traída muitas e muitas e muitas vezes durante anos, porque quando você entra num casamento, numa relação com uma pessoa e que você entra apaixonada, amando muito e fazendo planos de verdade de ter uma família linda e vem os filhos e realmente era um amor incompreensível, de tão grande, de tão bonito, e a pessoa também dizia que sentia a mesma coisa por mim. Completamente apaixonado, amando muito. Era muito indignante. Quem de vocês aí já ouviu falar de uma história assim ou já viveu uma história assim de traição, né? Bom, e aí depois de muito me culpar, de muito me estudar, eu fui estudar o universo do outro. Eu fui ali procurar saber porque ele era assim. E eu vou dizer para vocês, tinha a ver com hábitos e com cultura. Ele viveu isso na família dele. Ele foi traumatizado pelo comportamento de um membro da família dele. E foi muito grave, as situações eram muito graves. Foi a escola que ele teve. Então ele já concebia a traição e ele via a outra parte perdoar infinitamente, perdoou até a morte e fez com que aquela família prosseguisse dentro daquela questão da infidelidade até que ele morresse. Bom, então quando esse meu parceiro, quando eu comecei a estudar ele muito, eu fui entender também que ele traiu outras pessoas, sempre, que era já cultural para ele trair. Ele simplesmente banalizou isso na vida dele e ele não achava nada demais. E uma vez conversando, olha, lembrei de um termo que eu estou querendo falar desde o início dessa live. E uma vez conversando, né, e falando de outras pessoas, ai, nossa, trair com a cunhada tem uma vantagem que economiza outra sogra, adorei. Eu tenho que mexer aqui para ver que vocês estão deixando comentários para mim. Então, olha só, gente, conversando com ele sobre casais que traíam, né, jogando umas indiretas para ver se ele pegava o ponto da coisa e se ele mudava, se ele se indignava de alguma forma. Um dia ele simplesmente virou para mim e falou assim: não é tão assim como você pensa, não. Uma coisa é o casamento, outra coisa é o amor, que pode ser verdadeiro, não é? Mas lavou, tá novo. É sexo. E eu perdi definitivamente as esperanças, não é? Porque hoje até eu tenho uma compreensão melhor de sexo sem amor. Mas naquela época eu não tinha, não. Estava tudo 100% atrelado, né? E eu fiquei muito desiludida. E, obviamente, a relação faliu. A relação não deu certo, porque infidelidade sempre dá na falência da relação. A não ser que tenha um que se anule completamente para mostrar socialmente ou para manter os filhos com uma
saúde, não é? Proporcionada pelo papai e a mamãe, casados, unidos. Olha, isso é uma grande ilusão, porque os filhos sabem. Normalmente são os filhos que sabem mais, né? Ou para mostrar para o resto dos parentes, por um orgulho qualquer, né? Mas de qualquer forma é uma relação falida, vocês não acham? Tem uma amiga aqui me dizendo que não está preparada para o poliamor. Mas isso é um direito seu, isso é um acordo que só os dois que estão envolvidos, não é? Que vão decidir se fazem ou não. E se você não está preparada, realmente você não tem que se dispor, tá? Porque isso se chama violência, não é? Fazer o que o outro quer sem a gente estar com vontade, né? Deixa eu voltar mais aqui para ver se tem mais comentário novo, que eu fui lá nos antigos, né? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre infidelidade. Eu realmente não pretendia fazer uma live muito extensa. Eu quero dizer para vocês que a intenção da live Psicosex é que ela aconteça todas as segundas-feiras, às 21 horas, e eu vou começar a postar aqui no meu Instagram enquetes, caixinhas, onde vocês vão deixar perguntas para mim, onde vocês vão deixar sugestões de temas para a live Psicosex. E é um espaço também que eu espero de verdade que vocês usem para desabafar, para aproveitar da terapeuta que está aqui totalmente de graça para vocês, sem nem contabilizar quanto custa uma hora minha de consultório, para que vocês troquem experiências entre vocês, comigo, para que a gente possa crescer aqui todos juntos, nós meninas, os meninos, quem quiser estar aqui com a gente, ok? Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma, não é? E eu já vou me despedindo e vou deixando aqui um grande beijo para vocês. E outra, quero lembrar para vocês que nessa quinta-feira, agora dia 3, tem uma live fantástica. Eu estou trazendo como minha convidada a fisioterapeuta pélvica Gisele Oliveira e a gente vai abordar um tema fantástico. A gente vai falar de sexualidade e câncer de mama. Como fica a vida sexual, a vida afetiva amorosa, como fica a estética, como fica a autoestima da mulher que viveu e que vive a experiência de um câncer de mama. Então, quinta-feira agora, dia 3, às 21 horas, eu vou estar esperando por vocês aqui, essa minha turma linda, que me segue, que me prestigia, que me dá carinho e que me incentiva a continuar com as minhas pesquisas, não é? E com o meu trabalho. Gente, muito obrigada pelos comentários, obrigada pelas perguntas, tá? Um beijo muito grande para vocês, até quinta-feira e até segunda-feira que vem também, na próxima live Psicosex. Namastê!